Pode começar, Luísa. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre o ácido salicílico. E o grupo é composto pela Maísa, pela Letícia e por mim, Luísa. O ácido salicílico ele é um composto fenólico presente em plantas, é também chamado de hormônio secundário. O ácido salicílico ele foi originalmente descoberto devido às suas ações antipirética e também analgésica. As plantas elas produzem uma grande variedade de hormônios e o ácido salicílico é um deles. Assim como foi falado, né, ele é um composto fenólico presente em plantas e ele foi descoberto há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E ele foi descoberto na casca de uma planta chamada salgueiro. No ano de 1827, ele foi isolado pela primeira vez, o princípio ativo dele, que é a salicilina. Dele extrai o álcool salicílico, que ao ser oxidado, ele vai se transformar no ácido salicílico. Esse nome ele vem do latim, o salis, que quer dizer salgueiro, que é a árvore onde foi descoberto ele. Função nas plantas. Ele possui uma ação hormonal, né, de estímulo ao crescimento e desenvolvimento da planta. Na planta, esse ácido ele tem como função tem como várias funções, uma delas é inibição, né, de germinação. Ele também ajuda no crescimento da planta, ele interfere na absorção das raízes, reduz também a transpiração das plantas. Pode também ser usado como uma indução rápida de despolarização das membranas. Nesse caso, ele vai alterar o transporte dos íons, gerando então um colapso no potencial eletroquímico. Em alguns casos também, ele pode ajudar na floração ou também alterar a termogênese. E se ele alterar a termogênese das plantas, ele acaba gerando um aumento nas atividades das enzimas, como da glicólise. E ele também pode estar aí sendo usado no ciclo de Krebs. Ele também pode atuar na defesa de patógenos, como os fungos, as bactérias e os vírus. Onde ele é encontrado? O ácido salicílico ele é encontrado e distribuído amplamente nas folhas e órgão reprodutivo das plantas. Então, né, o ácido salicílico ele pode ser encontrado em todas as partes da planta. Tem algumas plantas que ele está presente em maior quantidade. Alguns alimentos que têm salicilatos. Assim como eu falei, algumas plantas elas apresentam uma quantidade maior desse hormônio e podemos citar aí como exemplo, a gente tem na imagem maçã, pepino, pimenta, laranja. A gente também tem o café. Além disso, outras plantas também como ameixa, tomate, pêssego, cereja também são alguns que outras plantas que também podem ser encontradas. Quais os efeitos da aplicação de ácido salicílico em plantas? A aplicação exógena de ácido salicílico em diferentes cultivos agrícolas tem caráter investigativo sobre a capacidade deste em amenizar os efeitos adversos causados pela deficiência hídrica, né, que é da água. O ácido salicílico ele também atua na resposta das plantas após ataques de pragas, alterando a atividade e aumentando a expressão de genes de defesa do vegetal. E assim, ele demonstra que as pragas podem ter dificuldade de ovopositar, igual está na imagem abaixo, sobre as células salicificadas, e dessa forma diminuindo a herbivoria das fases imaturas desses artrópodes.
E como o ácido salicílico, ele se relaciona com a resistência de plantas a doenças. A sua atuação como indutor de resistência está relacionado à capacidade de detectar os efeitos de estresse e injúrias nos processos fotossintéticos, causados por fatores bióticos ou também abióticos. Um dos fatores que confere a resistência é devido ao ácido salicílico ser responsável pelo acúmulo de superóxido e peróxidos de hidrogênio no apoplasto da planta, que acarretam a morte das células no local da infecção e também promovem no local do ataque a síntese de lignina na parede celular, dificultando assim a penetração de estiletes e a mastigação pelos insetos em decorrência do enrijecimento da parede das células vegetais. Alguns fatores que também atuam em outros processos de desenvolvimento da planta, provocando efeitos fisiológicos e bioquímicos. É a indução da floração, a produção de calor, que é a termogênese, a fotossíntese, a condutância estomática, a transpiração e a absorção e o transporte de íons, a germinação de sementes e a inibição de biossintese. E como é realizado o seu transporte na planta? Seu transporte é realizado via floema, para as partes não infectadas da planta, especialmente na forma de metil salicilato. Como ocorre o aumento natural da AS nas plantas? Esse aumento ele vem da concentração, né, desse ácido em plantas cultivadas e ocorre em resposta ao estresse causado por patógenos, pragas e estresse abióticos. Que quando em altas concentração desse ácido, ele promove o aumento da termogênese e a fluorescência. E ele é capaz de reduzir também a disponibilidade de fotossíntese, diminuindo a quantidade de triose P para a própria manutenção, que é a respiração. Aí aqui tem um desenho que representa a resistência, né, que a planta cria. Aí tem o patógeno, ele entra em contato com o externo das células e que entra em contato com o receptor e logo adiante esse receptor, ele ativa, ele tem uma ativação de genes para a biossíntese do ácido alicílico, né, que logo depois ele consegue a resistência sistêmica adquirida. A aplicação do ácido salicílico desse ácido na agricultura, ele é de importância e de tecnologia de ambiente, né, correta e é muito sustentável, com um amplo potencial para diminuir o uso de agrotóxicos. Porque como a planta ela cria a resistência sistêmica, né, que eu pude explicar no desenho acima, ela cria, não é preciso o uso do agrotóxico em si. E esse ácido, ele deve ser usado umas concentrações adequadas para aumentar a capacidade de fotossintética da cultura e a resposta da planta a esse hormônio, né? Ela vai depender das condições ambientais e da época de aplicação e também da dose. Aí aqui tem outra imagem, né, de a folha sendo com a folha com uma infecção. E aí eu apresento duas rotas. Na esquerda é o acúmulo de ácido salicílico, que logo
ele tem a transmissão de um sinal para outra parte da planta, só que é via sistema vascular, onde que vai resultar o aumento dessa resistência adquirida a patógenos. E no lado direito eu tenho a síntese e liberação de metilsalicilato volátil, que aonde essa transmissão de sinal ela vai ser pelo ar e a outras partes das plantas e a plantas vizinhas, plantas ao redor. Como é a síntese do ácido salicílico? Aqui tem um esqueminha básico para mostrar mais ou menos como é a síntese. Primeiro, ele vai começar a partir da fenilalanina, onde que ela irá originar um ácido cinâmico, e depois desse ácido cinâmico ele vai ser convertido a benzaldeído, né? E depois desse benzaldeído ser convertido, ele vai dar origem ao ácido benzólico, que depois vai ser convertido ao ácido salicílico. O ácido salicílico na saúde humana. Esse ácido ele é voltado para produtos cosméticos, por causa que esse ácido ele promove uma esfoliação suave, uma redução de processos inflamatórios, causando uma descamação suave na pele. Ele auxilia na diminuição de produção de sebo da pele, ele diminui as imperfeições da acne, ele desobstrui os poros e melhora a textura da pele. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.